Senhoras e senhores, boa tarde. Eu estou aqui hoje a pedido do senhor Fernando Pelestello, que é diretor financeiro da Legal Bridge Brasil, para fazer uma análise de um processo que foi intentado pelo SEAC. Estamos nos referindo a esse processo que foi distribuído em 2006 e que tinha como contraparte o delegado da Receita Federal do Rio de Janeiro. Vamos fazer um breve introito, análise do processo, para depois apresentar as sugestões que nós temos para vocês se beneficiarem efetivamente do indébito reconhecido. Tá? O mandado de segurança foi impetrado pleiteando o direito para que todas as empresas associadas, tá, ao sindicato pudessem ter o benefício fiscal pretendido. Qual seria o benefício fiscal? Todas essas transcrições nós tiramos da inicial ou dos autos do processo, de qual peça pudesse nos trazer a informação mais adequada. O que se pretendia? Tá? O direito líquido e certo das associadas indistintamente, tá, reduzirem a base de crédito do PIS e da COFINS, passando esse a incidir tão somente quanto sobre a taxa de agenciamento. Posteriormente, o juízo de primeira instância não reconheceu o direito das empresas e denegou a segurança. Feito isso, foi apresentada a apelação e foi apresentado um pedido de julgamento antecipado da lide, uma vez que o STJ e o STF já haviam se manifestado, sendo que o STF se manifestou em sede de recurso repetitivo. Dessa forma, o TRF da segunda região entrou no mérito da questão. Inicialmente, eles falaram sobre a prescrição nessa parte aqui da decisão. Tá? Posteriormente, entraram no mérito e reconheceram o direito à repetição do indébito. Dando continuidade à análise dessa decisão, nós temos, tá, que foi determinada a regra específica para as empresas no lucro presumido e, na sequência, falaram sobre a possibilidade de compensação dos créditos, ao final determinando a incidência da Selic como índice de correção do indébito pretendido e discutido no processo. Na sequência, foi apresentado um recurso extraordinário pela União, o processo subiu para o STF e o STF preferiu não se manifestar sobre a questão, uma vez que já havia sido a decisão tomada em sede de recurso repetitivo, determinando o retorno dos autos para a segunda instância. Na segunda instância, de forma expressa, o TRF tomou a liberdade de determinar a aplicação do tema 110 do Supremo Tribunal Federal, de forma que ele não analisou a questão no processo em si. Simplesmente disse, olha, tendo em vista já ter sido objeto de análise esse tema pelo STF, aplico o tema ao caso em questão. Em 14 de 2 de 2019, está aqui a data, houve o trânsito em julgado dessa ação. Tendo em vista isso, não há mais o que se fazer nesse processo, devendo as empresas associadas ao SEAC adotarem as medidas necessárias para que venham a apurar os benefícios que têm em função dessa decisão. O que ficou muito claro na decisão do juiz de primeira instância, que expressamente colocou
em sua manifestação que cada um dos substituídos interessados, ou seja, os associados ao sindicato, deve valer-se do comando expresso na decisão transitada e julgada com livre distribuição de sua ação de liquidação. Então, cada uma das empresas associadas ao SEAC deve obter os documentos próprios para buscar a possibilidade de vir a recuperar esses valores. A partir daí nós temos dois caminhos. Daqui em diante não se tem mais que discutir em mérito, tem que se discutir em quanto os senhores têm a receber de volta e como o senhor pode fazer para vir a se beneficiar disso. Nós temos dois caminhos, seja através de processo administrativo, dentro da própria Justiça Federal, seja através de procedimento judicial. Vamos colocar aqui os prós e contras de cada um deles. Tá. Na esfera administrativa, a Receita Federal tem uma instrução normativa que é a 1717 de 2017, a última a tratar de restituição e compensação. Tá? Se os senhores decidirem por compensar os valores, terão que passar por duas fases. Primeiro, é uma fase de habilitação, tá? Que está prevista no artigo 100 dessa instrução normativa, e, na sequência, os senhores devem ingressar com pedido de compensação. Para esse fim, é a Selic. A própria instrução normativa determina que os créditos serão atualizados pela Selic por seu artigo 142. Só que, nesse procedimento de duas etapas, nós atualmente nos deparamos com um problema para o contribuinte, que são os procedimentos que sejam. Sempre que o contribuinte transmite a sua primeira PERDECOMP, exemplificando, se o senhor identificar que tem um crédito de R$500 mil e transmitir a primeira PERDECOMP compensando R$90 mil, nesse momento, o que o fisco vai fazer? Vai abrir um termo de distribuição de procedimento fiscal, também conhecido como TDPF. Nesse momento, ficam suspensos todos os direitos de compensarem aqueles créditos já apurados. Normalmente, o que as empresas fazem é aguardar o término desse termo de distribuição de procedimento fiscal. Contudo, se as empresas tiverem interesse em acelerar a conclusão desse procedimento administrativo, impetrar um mandado de segurança para que a Receita se manifeste em 30 dias, tal como disposto na sua legislação. Contudo, não sugerindo esse tipo de procedimento que pode trazer um desfecho desfavorável. E temos a segunda possibilidade de se liquidar os valores, que seria através dos procedimentos legais. O senhor vai entrar com uma ação de liquidação de sentença. Essa ação vai seguir o rito processual próprio, tá? Que está estabelecido na legislação processual brasileira, principalmente no Código de Processo Civil, inclusive com todos os recursos possíveis, tá? Para segunda, terceira instância, ou seja, o senhor pode estar discutindo uma coisa que vá para um TRF e do TRF para o STJ. Ou seja, cabem todas as fases possíveis de um processo judicial nessa forma de liquidação de sentença. E o índice que será reajustado os valores, tal qual o administrativo, será a Selic, mas não por força da instrução normativa 1717, mas sim por determinação da decisão que transitou em julgado, tal como nós vimos lá no início. Aí nos resta saber quais são as documentações necessárias para se proceder à liquidação administrativa ou judicial. São basicamente as mesmas. Tá? Para demonstrar que o senhor tem direito a se privilegiar da decisão obtida pelo SEAC, o senhor vai precisar de uma declaração que demonstre
consta da empresa associada ao SEAC. Segundo ponto, tá? Os documentos de representação normalmente exigidos em qualquer processo administrativo ou judicial. Contrato social ou estatuto social, a ata que elegeu os diretores, tá? E a procuração. Também, quando se trata de processo administrativo, são necessárias as juntadas das entidades dos outorgantes e representantes legais das empresas. A certidão de inteiro teor do processo que transitou o julgado, para comprovar que o senhor tem o direito, tá? Para apurar o quanto, tá? É muito fácil obter essas informações no próprio site da Receita Federal, acessando o ECAC. Nós podemos identificar quais são os valores recolhidos à época a título de PIS e COFINS. E para reduzir a base de cálculo sobre a qual foram apurados esses valores, nós podemos obter toda a folha e os custos a ela inerentes através do sistema CEFIP. Não é necessário digitalizar, não é necessário maiores documentos que estejam arquivados na sua empresa, salvo situações específicas. E ficamos por aqui acreditando que conseguimos um pouco esclarecer alguns temas e demonstrar que não existe grandes dificuldades de vir a buscar a recuperação desses valores para melhorar de vossa empresa. Maiores informações podem nos contactar por esses telefones, tá? Agradeço os que guardaram alguns minutos do seu tempo para ver essa apresentação e fico por aqui. Muito obrigado. Até logo.